Eu sou o Feliciano e sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Nossos vídeos são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos mais uma coletânea com relatos assombrados. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e todos do canal A Hora do Além. Sou Neila, de Camaçari. Esses relatos eu não vou falar tempo, datas, porque aconteceram em momentos diferentes, em anos diferentes, certo? Então eu vou contar o primeiro. Aconteceu com minha irmã. Ela disse que ela levantou e foi para a cozinha. Quando ela abriu a porta da cozinha, que dá para o fundo do quintal, né? Tinha um homem fardado, com roupa do exército, de junto da mangueira. Ela ficou parada assim, olhando, ela sem conseguir falar, e pensando, como é que esse homem entrou aqui no quintal? Aqui próximo de casa tem um tiro de guerra. O tiro de guerra é para os meninos que vêm se alistar, né? E eles cumprem ali o período e tal. Em vez de estar num quartel propriamente dito, eles ficam nesse tiro de guerra que parece um pouco quartel. Aí ela imaginou que seria um desses rapazes do tiro de guerra. E aí ela ficou olhando assim. Ela falou, daqui a pouco ele sumiu. Sumiu na frente dela. E aí ela, meu Deus, era uma assombração. E esse homem ela já viu, meu sobrinho já viu, minha sobrinha já viu no quintal também. E ela viu outras vezes esse homem aparecer. Só que a gente não sabe quem é. Ela disse que tu conhece, não é uma pessoa conhecida. Porque a gente tem tios que eram militares e já faleceram, mas ela disse que não era nenhum deles. Ficou assim, né? No ar, eu nunca vi esse homem não, mas minha irmã já viu sim. Eu juro pra vocês, eu vi um fantasma e foi muito assustador. Eu fico até arrepiada de contar essas coisas pra vocês. Então vou contar pra vocês como que foi. Quando eu era criança, era aniversário da minha irmã. Eu acho que ela devia estar fazendo uns 4, 5 anos. Já tava de noite. Eu morava numa cidade pequenininha que chamava Ibiporã. Essa cidade ela fica pertinho de Londrina, no interior do Paraná. E eu morava lá, né? Então eu fui na casa da minha avó. E tava todo mundo indo de casa e eu saí pra brincar lá fora com o cachorro, não sei o que era, e já tava de noite, né? Gente, a casa da minha avó chamava Serra Pelada, onde ela morava. É um morro, assim, e tipo, tinha casa, então ia da mais alta pra mais baixa, da mais alta pra mais baixa, assim. E aí, da minha avó pra baixo, tinha um muro de cima. Eu tava com medo. Confesso pra vocês que eu já tava com medo. E quando eu olho pra cima, gente, eu vi um negócio que eu não sei explicar pra vocês o que é aquilo. Eu nunca vi nada parecido na vida. Não, nunca mais vi aquilo, tá? Nunca mais vi, mas foi uma coisa que me deixou com muito medo. Ele, tipo, tinha um corpo de pessoa. Imagina um corpo de pessoa. E ele era colorido. E ele ficava mudando de cor. Ficava mudando de cor, assim, mas era uma pessoa, mas só ficava mudando de cor, assim. E aí, ele mostrou a língua pra mim, juro pra você, ele fez isso pra mim, aquele negócio. Gente, eu não sei, ai, gente, contando assim pra vocês, nem parece que foi assustador, mas foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Eu não sei o que era aquilo, se era um fantasma. Depois eu saí gritando, chorando, e eu vi aquilo, eu tenho certeza absoluta, eu garanto que eu vi aquilo. E meu pai foi procurar e não achou. Depois de um tempo, a minha avó se mudou para Curitiba e eu fui morar na casa dela, mas realmente aconteceu. São coisas que eu até trago para minha terapia, às vezes eu falo, olha, já aconteceu isso e tal. Porque para mim realmente foi uma coisa bem assustadora, assim, foi tipo um trauma que eu tive, principalmente porque ninguém acreditou que eu vi aquele negócio.
fico com medo, assim, uma sensação ruim, mas não vejo mais nada. Graças a Deus. Eu rezei muito pra Deus. Falei assim, Deus, não quero. Se isso for um dom, o que seja que isso for, eu não quero. Não quero. Por favor, Senhor. E Deus me ouviu e nunca mais aconteceu nada até hoje. Graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima. Bom, é o seguinte, meu pai ele estava visitando um amigo aqui que mora próximo da gente aqui. E para você ir pro lado onde ele mora, você tem que passar como se fosse um túnel. Uma passagem subterrânea que você passa ali e você vai para outro lado e você consegue ir na casa dele. Só que nesse dia, esse túnel estava meio escuro, né? Por causa das luzes, as luzes estavam queimadas e não tinha luzes ali. Ele passou assim, com bicicleta, dá para passar com bicicleta ali, andando na bicicleta normal. Inclusive até moto passa ali também. E nesse dia, o meu pai estava passando por ali e ele escutou um barulho, como se alguém estivesse chamando ele. Aí ele olhou para trás e ele viu uma mulher toda de branco, uma mulher loura, bonita, toda de branco. Na mesma hora meu pai ficou assustado e viu aquele ser ali. Aí deu a minha volta na bicicleta, queria ver o que a mulher queria com ele e foi lá, viu o que a mulher queria. Só que quando ele chegou próximo, tipo assim, ele olhou para trás dele. E quando ele olhou para trás dele, que ele olhou para frente de novo, ele tinha girado a bicicleta para poder ir em direção à mulher. Quando ele virou para frente para olhar, para ver de novo quem era que estava chamando ele, simplesmente desapareceu. A pessoa desapareceu, assim, esse ser de branco. Na entrada desse túnel, de um lado tem mato e do outro lado também. Só que é mato cortadinho, não é aquele mato alto, é cortadinho. Então, ele olhou assim para um lado, olhou para o outro e não viu nada. E ele ficou se perguntando, meu Deus, o que aconteceu? E ele chegou em casa muito assustado, aí falou para minha mãe o que tinha acontecido. E meu pai é assim, meu pai ele não é de ver essas coisas. Inclusive ele nem acredita nessas coisas de fantasmas, de espírito, essas coisas, não acredita não. Só que nesse dia ele chegou muito assustado e a gente não sabia o que era e ele contou isso. Então foi isso que aconteceu com ele e esse é o meu relato sobrenatural de hoje. Na época, quando aconteceu, foi bem sinistro pra mim, assim, no dia foi bem intenso, eu lembro que eu chorei muito, que eu fiquei em pânico. Quando eu tinha, acho que uns 17 anos, eu lembro daquele dia, assim, como se fosse há pouco tempo atrás. Era um domingo, eu tava sozinha em casa, a minha mãe acho que tava na casa do meu primo, não me lembro. Às vezes era comum eu almoçar na casa da minha avó paterna, né? Que o meu pai fazia churrasco, né? Que os meus pais são divorciados, então era bem comum, às vezes, eu ia almoçar na casa da minha avó domingo. Foi um desses domingos de almoço que eu almocei na casa dela e depois eu fui pra casa. Aí eu me lembro de ter chegado em casa e eu fui tomar banho, lavar o cabelo, enfim. De repente, eu ouvi nitidamente a porta de entrada da minha casa se abrindo com chave. Aí eu fiquei tranquila, pensando, a minha mãe chegou. Tá, beleza, né? Fiquei na minha, e aí eu fiquei ouvindo passos pela casa e pensei, minha mãe deve estar fazendo alguma coisa, guardando, sei lá, enfim. Aí tá, só que aí eu comecei a achar estranho, porque tava um silêncio demais, assim. E a minha mãe, sempre que ela chega em casa, ela começa a falar comigo, se ela sabe que eu tô em casa. E como tinha barulho de chuveiro, obviamente, ela sabia que eu tava em casa, né? Se era ela. E aquilo começou a me deixar preocupada. E eu pensando, tá, mas tem alguma coisa errada. Que se fosse a minha mãe, ela já teria falado comigo, ela teria chamado o meu nome. E até agora não tinha acontecido nada disso. Eu continuei meu banho e de repente, assim, eu comecei a ouvir umas batidas muito fortes na porta do banheiro. Aí aquilo assim,
eu já fiquei branca igual um papel. Eu fiquei apavorada. Eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí naquilo ali eu já fiquei apavorada, assim, eu, meu Deus, o que é isso? E tá, isso foi assim uma questão de segundos e logo parou. E a casa ficou em silêncio de novo. Aí tá, eu saí do banho, assim, me vesti, tudo, espiei, assim, por umas frestas da porta, só que não tinha ninguém em casa. Aí nisso, assim, eu já entrei em pânico, eu me desesperei, eu fui no telefone já, eu comecei a chorar, eu liguei pra minha mãe apavorada, mãe, aconteceu isso, vem pra casa. Ai, e assim, até hoje eu não sei o que aconteceu, assim, foi uma situação muito tensa, assim, muito assustadora. É que aquela casa a gente já foi embora há muitos anos, então tinha umas histórias sobre ela, que tinham relatos de mortes naquela casa. Dizem que uma mulher foi morta pelo marido, o que já é bem pesado, e que uma criança teria morrido afogada numa piscininha. Sempre aconteceram umas coisas bem estranhas naquela casa, assim, tinha umas energias, umas presenças bem ruins, assim, algumas coisas bem perturbadoras, assim, que... depois que a gente saiu de lá, assim, várias pessoas vieram contar pra gente, assim, que se sentiam mal enquanto a gente morava naquela casa. Então, por um lado, foi bom a gente ter ido embora de lá, foi um alívio, porque depois que a gente saiu de lá, nunca mais aconteceu isso. Então, eu não sei o que tinha naquela casa. E eu confesso que eu tenho a curiosidade de que eu queria muito que um sensitivo fosse naquela casa, assim, mas alguém sério, alguém responsável mesmo, pra saber o que tem lá, porque tem alguma coisa de muito errado naquela casa. Nada se compara ao que foi aquela casa, assim, tinha alguma coisa muito, muito esquisito. Bom, então era esse o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês, pessoal, gostaram dos relatos? Deixe a opinião nos comentários de qual relato vocês gostaram mais. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer aos inscritos Júlio, Aline, Nina e Neila. Muito obrigado, amigos, por terem compartilhado seus relatos conosco. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que sempre está acompanhando o canal junto comigo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.